Jejum de Daniel. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Ivan, pela misericórdia. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o jejum de Daniel, a minha experiência. Eu espero que você seja edificado. Fizemos agora esses dias o jejum de Daniel, 21 dias. E eu tive uma experiência com Deus durante esses 21 dias tremenda e maravilhosa. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem me falado e tem me mostrado e tem feito na minha vida durante este jejum. Meus queridos irmãos, primeiramente eu quero que você entenda o que é jejum. Jejum é eu ficar sem comer por alguns dias ou horas. Para que serve o jejum? Para mortificar a carne, para capacitar, para preparar, moldar a nossa vida com Deus, para nos tornar mais íntimo do Espírito Santo, para vencermos os desejos da carne, os prazeres deste mundo. Então o jejum mortifica a nossa carne. E eu tive uma grande experiência. Eu fiz o jejum parcial de Daniel. 21 dias de jejum, comendo frutas, legumes. E durante esses 21 dias de jejum, eu confesso para os irmãos, foi meu primeiro jejum de Daniel. Nunca tinha feito. Foi o meu primeiro jejum de Daniel. Foi uma experiência marcante para a minha vida, para o meu ministério. Pois durante este jejum de Daniel, confesso, não foi fácil. Não foi fácil para mim fazer. Nunca tinha feito. Foi uma experiência única. E não vai ficar só nesse. Irei fazer muitos outros jejum de Daniel. Próximo ano eu estarei fazendo mais jejum. Eu quero fazer 2 vezes no ano esse jejum de Daniel. Pois o jejum de Daniel é um jejum muito poderoso. É um jejum que traz resposta do alto para a nossa vida. É um jejum que prepara e nos capacita para algo tremendo que Deus tem para conosco. O jejum de Daniel, todos sabemos que quando Daniel fez no capítulo 10 o jejum, Deus revelou para Daniel algo oculto. E a Bíblia diz que quando Daniel estava orando, Deus já envia a resposta para ele no início da oração dele, do jejum. E durante esse jejum de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, pois já era um costume dele orar. Só que ele decidiu não se contaminar e não comer. Ele disse, ó, comida desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho, nem nada. Então Daniel ficou de luto. Quando a Bíblia diz que ele ficou de luto, quer dizer o que? A carne dele gemeu, a carne dele estava morrendo, a carne dele estava perdendo as forças e o espírito estava se fortalecendo. Então Daniel, quando ele entra em jejum para receber algo, uma resposta de Deus, e Deus entregou para Daniel a sua resposta que ele estava almejando. E quando nós iniciamos aqui no canal este jejum de Daniel, foi 21 dias, com muitos irmãos, graças a Deus. Eu e a minha casa entramos nesse propósito que era arrependimento, causas impossíveis e avivamento. Nós entramos nesse jejum de Daniel durante 21 dias e no decorrer desses 21 dias de Daniel, eu tive não somente uma, mas algumas experiências com o Espírito Santo. Pois esse jejum de Daniel, ele me capacitou mais e me preparou para algo mais. Entenda, nós quando estamos em jejum, Deus ele vai nos capacitando para nos entregar algo a qual nós temos colocado no propósito de acordo com a vontade dele. Pois aquilo que nós pedimos a Deus tem que estar de acordo com a vontade dele para que ele venha se realizar. Eu tenho pedido sempre, irmãos, tem esses 3 prontos aqui, mas coloque mais um propósito. Um dos primeiros propósitos que eu coloquei foi esse canal do YouTube para que Deus viesse abençoar ele, abençoar as vidas que estão aqui, abençoar os irmãos que estão conosco, salvar almas através desse canal. E Deus tem realizado, Deus tem feito esse canal sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Outro propósito que eu coloquei nesse jejum de Daniel foi que a minha vida espiritual, o meu íntimo aumentasse com Deus, ao ponto, aleluia, de eu ver curas, milagres, libertação no meu ministério, como Deus tem feito, graças a Deus, mas eu queria algo mais profundo com Deus. E Deus, a primeira coisa que ele fez foi preparar-me, mudar o meu coração, o meu pensamento, porque o meu foco era a salvação de almas, pessoas libertas e curadas.
Então o Espírito Santo, antes, ele me preparou. Ele me deu a variedade de línguas. Eu já sou batizado no Espírito Santo, falava em línguas estranhas, só que ele me deu variedade de línguas, é um dom de Deus. Ele me deu a variedade de línguas. Ele aprimorou o dom que ele tinha me entregado da profecia. Ele me deu ousadia mais na profecia, com detalhes. E isso é gratificante, pois o jejum ele vai aprimorando aquilo a qual o Senhor Jesus ele já tinha entregado para nós. Os dons, eles despertam. Por exemplo, Deus lhe deu o dom, mas esse dom está parado. Quando você começa a jejuar, começa a fluir. Começa a fluir. E eu tive uma grande experiência com Deus. Eu estava dormindo, o Espírito Santo falou comigo no meu coração, eu dormindo através de um sonho. Quando eu sonhei que a igreja a qual eu dirijo, pela misericórdia do Senhor, na responsabilidade, pela direção de Deus, eu tive no sonho que eu sonhei com aquela igreja muito ampla de pessoas, pois a nossa igreja ainda é uma igreja pequena, compõe 22 cristãos. Então, Deus ele aprimorou na minha visão, dizendo que ia trazer crescimento espiritual para a igreja. Porque antes de Deus trazer o crescimento físico, ele vai trazer o crescimento espiritual. Para quê? Para nos capacitar para administrar e saber lidar com as pessoas que irão chegar. Eu sempre tenho clamado a Deus por almas. E Deus ele me deu um sonho de uma galinha cheia de pintos coloridos. E Deus me deu a interpretação deste sonho, que esses pintos coloridos é a igreja, era as almas, e a galinha era a igreja que estava cuidando de vários pintos diferentes. Então eu estou dizendo, vou trazer pessoas diferentes aqui. Eu vou trazer pessoas de todo lugar para esse lugar. Eu vou dar um crescimento tremendo nesta obra. Eu tenho recebido o teu jejum, eu tenho recebido o teu louvor, eu tenho recebido a tua adoração. Eu acordei com aquilo na cabeça e fui clamar a Deus. E Deus falou profundamente no meu coração. Eu vou trazer crescimento físico e espiritual mais nessa igreja. Para quem não conhece, quando eu cheguei aqui em Santo Inácio, nós tínhamos 5 irmãos na igreja. Estou há 2 anos aqui, hoje estamos com 22 irmãos. Tudo isso é para a glória e para o louvor do Senhor. E Deus ele confirmando através dos vasos e também ele confirmou na minha vida através desse sonho. E nesse sonho ele falava que estava aprimorando os dons que ele já tinha me entregado. O dom da revelação, o dom da cura. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nós temos buscado cada vez mais ter intimidade com o Espírito Santo através do jejum, da leitura da palavra, da consagração a Deus. E esse jejum de Daniel, ele tem sido um âmbito para a minha vida. Pois se você tem alguma causa diante de Deus que precisa ser resolvida, jejuns, faça esse jejum parcial de Daniel. É um jejum de resposta rápida. É um jejum que Deus trabalha para responder de forma rápida, mas quando é feito de forma correta. Pois o jejum não é simplesmente eu ficar comendo alguns alimentos, não tem que ter oração, leitura da palavra, muita vigilância. Pois o jejum ele aprimora a nossa vida. O jejum ele nos capacita para algo tremendo, no nosso ministério. Deus me deu discernimento, Deus me deu variedade de línguas. O dom do discernimento eu tinha ele, mas eu perdi ele. Não é porque eu perdi, é porque Deus recolhe, às vezes, porque nós focamos tanto em outras coisas e esquecemos de algumas. E Deus ele me deu novamente, ele me entregou novamente o dom do discernimento. Eu já sabia diferenciar quando era Deus, quando não era de Deus, quando a profecia era de Deus e quando a profecia não era de Deus. Quando o batismo no Espírito Santo era emoção, era o Espírito ou era o diabo.
E esse dom de discernimento espiritual, ele é muito amplo, pois todo ministro, todo crente, ele precisa ter esse dom. E eu falei, Jesus, eu nunca mais fui usado com discernimento. Eu não posso, eu preciso que o Senhor me use novamente. O que eu preciso, eu quero ser cheio, eu quero buscar, eu quero crescer. E Deus, ele me devolveu o dom de discernimento e ele falou para mim, não pare de orar pelo dom. Aprimoria este dom. Porque nós focamos muito na revelação, na cura, esquecemos do discernimento. E devemos cada vez mais orar, Jesus, continua me usando no discernimento, continue me usando para não ser enganado, pois o inimigo, irmãos, ele engana se você não tiver o dom de discernimento. Então ele aprimorou o dom do discernimento que eu tinha. Ele aprimorou. Por quê? Porque quando eu tinha o dom de discernimento, eu tenho, pela misericórdia de Deus, quando eu era usado mais profundo no discernimento, eu conseguia discernir quando o batismo era de Deus e não era de Deus, no Espírito Santo. Eu conseguia discernir quando a profecia era de Deus e não era de Deus. Só que agora Deus me deu o dom de discernimento tão profundo, ele aprimorou com tanta profundidade, que além de eu ver quando a profecia é de Deus e não é de Deus, além de eu ver quando o batismo no Espírito Santo é de Deus e não é de Deus, eu consigo identificar as pessoas que estão ao meu redor, se estão sendo falsas comigo ou não. Se eu tenho que ficar esperto ou se eu posso confiar. Irmão, isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Deus, ele mostra, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem pessoas que você pode confiar aqui, tem pessoas que você já não pode. Tem pessoas que você tem que... Então Deus aprimorou esse dom do discernimento através do jejum de Daniel. Então esse jejum de Daniel, ele tem me preparado para coisas grandes. E eu louvo a Deus porque tudo é para glória, para louvor e para exaltação do Senhor. Então, a minha experiência com esse jejum de Daniel foi fantástica. Fantástica. Eu e minha esposa fizemos 21 dias. O nosso corpo fica leve, a nossa visão espiritual fica mais ampla, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você que fez esse jejum de Daniel também recebeu algo da parte de Deus. Eu tenho convicção que você que também participou do jejum de Daniel, Deus te preparou para algo. Deus quebra corrente através do jejum de Daniel. O jejum de Daniel quebra correntes, quebra barreiras. E ele tem, irmãos, tem sido uma benção. É tanta coisa, se eu for contar tudo, não dá, é muita coisa. Mas eu quero contar simplesmente algumas coisas que Deus aprimorou na minha vida, para a tua vida, para você fortalecer a tua fé e vir praticar o jejum conosco. E vir jejuar conosco. Agora nós estamos em propósito de jejum. Nós estamos agora em propósito, fortalecimento, revestindo da armadura de Deus. De 3 dias. Começou hoje pela manhã, cedo. Agora você vai ver esse vídeo à tarde. Mas agora estamos aqui na consagração. Estamos aqui no santo jejum. Estamos aqui na preparação e na capacitação para ser cheio do Espírito Santo. Então o jejum, irmãos, ele não é em vão. O jejum não vai mudar Deus, ele vai mudar a minha vida e a tua vida. Então seja cheio do Espírito Santo. Seja capacitado por ele através do jejum e da oração. Então esse jejum de Daniel tem sido amplo para o meu ministério. Eu nunca tinha feito. Estou muito feliz por ele, por ter vencido esse jejum, por ter conseguido fazer. E não vai ficar só nisso. Você, através desse canal, o jejum e oração, você vai aprender a jejuar e orar da maneira correta. Você vai aprender a ter intimidade com Deus como você nunca teve. Pois esse canal é jejum toda semana, irmão. Toda semana fazemos jejum aqui com os irmãos. Toda semana. Para quê, pastor? Para preparar, para nos moldar e nos capacitar para algo tremendo e maravilhoso da parte de Deus. Então, se você quer estar conosco e ver mais experiências, faça uma maratonata aí no canal. Tem muitas experiências sobre jejum. Tem muito jejum falado. Tem muitos ensinos sobre jejum. Amém? Então, o jejum parcial é um jejum tremendo. O jejum parcial de Daniel foi um jejum que ampliou meu ministério. Ampliou. E ano de 2026 vai ser um ano de bênção para a tua vida. Eu profetizo um ano de bênção para a tua vida.
Eu profetizo que esse fim de ano vai ser um fim de ano de bênção para a tua vida. Você vai findar o ano debaixo da bênção e vai iniciar o ano debaixo da bênção, para a glória de Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Isso foi o que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos. Ore, jejum e consagre. Se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilhe, comente e Deus vai te abençoar. Amém? Fiquem todos na paz e na paz do Senhor. Deus abençoe.